Voltamos agora com o programa Saber Investir. Comentamos no primeiro bloco sobre dólar e taxa de juros. Agora o assunto é sobre mercado de ações. Bom, o índice Bovespa no ano passado perdeu para a poupança. Esse ano continua perdendo para a poupança. Gostaria de saber se ainda é oportunidade de investimento no mercado de ações. O interessante da bolsa é que as pessoas querem entrar quando ela está cara, né? Quando ela está alta. Então, o maior fluxo de pessoas físicas que aconteceu na bolsa foi em 2007. Em 2008, quando teve a crise, né? Agora tem que aproveitar que o índice Bovespa já desvalorizou. Algumas empresas de outubro para cá já estão 30% mais baratas do que estavam antes para começar a comprar. É claro que a gente não vai achar nunca o topo do mercado e nem o fundo, né, para comprar na mínima e vender na máxima. Mas a gente tem que aproveitar os movimentos para comprar ao longo do tempo boas empresas a um preço mais barato. Bom, é importante ressaltar que o índice Bovespa ele é composto por 66 empresas na Bolsa de Valores. Isso não significa que essas 66 empresas caíram em relação ao índice Bovespa. Mesmo que o índice tenha caído 1% em relação ao ano passado, existem empresas que valorizaram, principalmente as empresas de consumo, né? Exatamente. A Lojas Renner, por exemplo, deu 60% no ano passado. Empresas do setor de construção civil subiram bastante. O que pressionou, no caso do ano passado, o índice Bovespa foi a Petrobras, que com todo o problema do pré-sal e a falta de gerência nessa empresa, ou a ingerência do governo, fez com que as ações caíssem 25%. E como a Petrobras ocupa 20% do índice, praticamente, isso puxou o índice para baixo, né? Eu acredito que essa situação aí de queda de algumas ações, não só pela parte gerencial da empresa, mas abriram boas oportunidades para comprar ações. E eu acredito que a Bolsa de Valores ela é uma excelente ferramenta para construir patrimônio no longo prazo. Então, para a pessoa que quer fazer seus investimentos, construir no longo prazo o seu patrimônio, agora é a hora. A gente vê várias empresas do setor de siderurgia, de mineração, de petróleo, principalmente construção civil, que estão super atrativos. Então, para as pessoas começarem a construir seu patrimônio, fazer suas reservas, uma alternativa à poupança que perde para a inflação quando ela é comparada, é uma excelente alternativa, ou investimento em ações. O grande problema do investidor é que ele não se comporta no mercado de ações como ele se comporta no seu dia a dia. Exatamente. Ninguém vai comprar um carro numa loja e perguntar quanto custa o carro, R$45 mil. Não, eu só quero pagar se for 50. Né? Na verdade, a gente sempre pechincha o produto para comprar ele mais barato do que o que a gente acredita que ele vale. E na bolsa tem que ser a mesma coisa. Aproveitar que a empresa caiu para comprar ela mais barata. Mas não, na bolsa se faz o contrário. Normalmente o investidor que não tem conhecimento, né? Enquanto a empresa cai, ele está esperando, é o investidor gerúndio, né? Ele está esperando a empresa parar de cair para voltar. E a hora que ela começa, ele diz que não entra porque a empresa puxou demais em pouco tempo. Então, na verdade, ele está sempre esperando para entrar e nunca entra, né? Então, tem que aproveitar esse momento que caiu e comprar novos ativos, voltar a comprar ativos, né? E lembrando que existe duas realidades, né? A realidade financeira do preço dos ativos e a realidade econômica. A nossa bolsa não cai porque a nossa realidade econômica é ruim. Muito pelo contrário, a nossa realidade econômica é muito melhor do que países como os Estados Unidos ou da Europa ou o próprio Japão. O que acontece é que os nossos ativos tinham se valorizado muito nos últimos 2 anos, né, de uma forma geral, e agora começa a corrigir, o que é natural também. E é na hora da correção que vale a pena comprar. Eu lembro que na crise a Petrobras e a Vale chegaram a custar R$17, e no ano passado a Vale chegou a 55, agora está na casa dos 40. Então na hora de comprar 17 ninguém tinha coragem de comprar porque achava que ia lá embaixo. E na hora que ela estava a 30 já tinha subido 100%. E na hora que ela foi a 55 menos ainda. Então agora que ela está com 25% de desconto é hora de começar a comprar. Não quer dizer que vai botar todo o dinheiro de uma vez só, mas começar a comprar para adquirir esse patrimônio. E com a alta de inflação, quais as empresas que são beneficiadas na Bolsa de Valores hoje? Empresas do setor energético, né? Transmissoras, distribuidoras, geradoras de energia que têm a sua receita atrelada nessa correção de taxa de juros. E empresas que têm estrutura parecida com a do setor energético, né? Por exemplo, as empresas do setor de saneamento básico e de concessão de rodovias, principalmente esse terceiro, que parece muito diferente, na questão de gestão e de estrutura da empresa é a mesma. Como assim? Uma empresa geradora, por exemplo, se ela quer aumentar a quantidade de energia que ela vai produzir, ela não vai construir de uma hora para outra uma hidrelétrica.
Ela simplesmente vai abrir uma turbina ou diminuir uma turbina quando existir aumento ou redução do consumo. Isso quer dizer o quê? Que a empresa não precisa pegar todo o lucro dela no ano passado e reinvestir para o negócio aumentar. As empresas de concessão de rodovia também não, a infraestrutura está pronta. Ou seja, o lucro que ela tem, a maior parte do lucro que ela tem, ela distribui para o acionista, o que gera uma fonte de receita extra para o acionista. Ou seja, ele se torna sócio da empresa e vai receber os dividendos dessa empresa, né? Então essas empresas que têm a receita corrigida pela inflação e a estrutura de capital físico mais constante, onde não precisem novos reinvestimentos da empresa, geram caixa para a empresa e o caixa não fica parado, o administrador da empresa distribui para o acionista. Muito se fala em diversificação de investimento, né? Eu tenho uma pergunta aqui de um participante, que é o Vinícius Eduardo Queiroz do Campeche, e ele comenta que o pequeno investidor ele tem condição de diversificar na Bolsa de Valores? Tem através dos fundos de investimento e através dos clubes de investimento, né? Então, os fundos de investimento, normalmente, eles têm uma característica passiva quanto à bolsa, ou seja, os gestores dos fundos, eles compram os ativos do índice Bovespa e acompanham esse índice. Então, eles não fazem uma gestão qualitativa, escolhendo aqueles investimentos que serão melhores para o cenário da economia atual. Simplesmente replicam o índice Bovespa. Existem alguns índices setoriais que aí fica concentrado naquele setor. Já os clubes de investimento, eles têm uma característica menos passiva, ou seja, é um grupo de pessoas, normalmente conhecidos, né? Então eles têm ativa participação na gestão, que eles podem escolher com a ajuda de um gestor contratado ou não, em quais ativos escolherem, em quais ativos investirem. Por exemplo, no ano passado, muitos clubes e muitos gestores independentes optaram por setores menos ligados ao setor externo, no caso das commodities, e se aproveitaram do bom setor da nossa economia, comprando empresas do setor de consumo, do setor de construção civil. Agora, como esses setores, apesar desses setores serem bons ainda, mas terem se valorizado bastante, existe uma migração para outros setores voltados talvez para commodities, para aproveitar o tempo disso aí, mas é uma forma de diversificar. E por que diversifica? Porque, por exemplo, uma ação da HRTP custa R$ 1.600. Para te comprar um lote inteiro, tu precisa de R$ 160 mil. Então o investidor, o pequeno investidor e o médio, ao invés de comprar uma ação da empresa, ele compra uma cota do fundo. E esse fundo junto o patrimônio de todos os outros investidores, que vai distribuir entre diversos ativos e a rentabilidade é igual para todo mundo. No próximo bloco, vamos falar sobre a oportunidade de investimento no mercado imobiliário e mostrar um modelo de negócio que está dando certo. Voltamos já.